3, 4, 1. Palavra do dia. Eu até me estranhei de óculos. É porque sem óculos não vê, gente, mas vamos lá, o que interessa, né? E hoje nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra, como Marina já falou, como a gente se comportar no dia mau. Nós temos passado dias maus, né? E muitas pessoas têm se afligido, muitas pessoas têm se preocupado, né, com essa questão aí do coronavírus. E então a gente decidiu que a gente precisava compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre o dia mau, para que as pessoas tenham paz, para que as pessoas não se fiquem tão desesperadas, não se atemorizem, porque o dia mau, ele faz parte de toda a nossa vida. É verdade. Né? Vira e mexe, o dia mau ele nos sobrevém e nós precisamos estar preparados para isso. E por mais que seja alarmante para alguns essa situação do coronavírus, algumas pessoas realmente, né, já foram levadas, já morreram com essa doença, mas eu creio que não é nada que a gente possa ficar desesperado, porque nas circunstâncias da vida, todos os dias nós passamos por situações perigosas, situações que realmente vêm para trazer aflição, situações que realmente tiram a vida das pessoas. E agora não é algo diferente. Por mais que tenha tantos alarmes, tantas coisas se falando na mídia, mas gente, eu queria que você parasse nessa manhã para refletir no perigo que é viver. É verdade. Todos os dias nós enfrentamos o perigo da vida, todos os dias nós corremos risco de sofrer acidentes, todos os dias o câncer está matando inúmeras pessoas, entre tantas e tantas outras doenças espalhadas por toda a terra. Então, só quando a gente ouve as notícias, que as notícias crescem, é que a gente se alarma, mas na verdade, todos os dias nós enfrentamos a morte. Todos os dias nós enfrentamos situações de violência, situações de escassez, situações terríveis, todos os dias. Então nós queremos trazer essa palavra para trazer paz ao seu coração, confiança ao seu coração, que dias maus virão, e eu creio que ainda virão dias piores do que esse. Então acho que é muito importante a gente estar falando um pouco sobre esse assunto. Eu queria compartilhar com você Efésios 6, do 10 ao 18, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, gente, só esse texto, eu poderia pegar vários outros, mas só esse texto de Efésios, só de ler, sem ainda nem discutir, a gente já encontra uma saída. A gente já encontra refúgios, não é? Subterfúgios para a gente realmente não se desesperar. E eu quero estar falando aqui com as meninas sobre 3 formas que esse texto nos dá, que a gente pode estar pronto para enfrentar o dia mau. E a primeira coisa que ele fala bastante aqui é vestir-se da armadura de Deus. Então, na opinião de vocês, como seria vestir-se da armadura de Deus? É exatamente aquilo que tu já falou, vestir-se da fé,
né? Da justiça. Cada um desses eu vou ler aqui que é melhor, tá? Eu tô sem meu celular, tô sem Bíblia aqui. É o capacete da salvação, a couraça da justiça, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho, o escudo da fé e a verdade. Se a gente se cingir, né, de toda essa couraça, de toda essa armadura e praticar a fé, o evangelho, a própria pregação do evangelho, porque em dias maus o que a gente faz? A gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, não é verdade? No dia mau, eu não fico me alimentando do que é mal, porque é isso que a mídia faz, né? A mídia faz exatamente. Hoje nós entendemos que nós fazemos parte da mídia. Sim. O que nós fazemos nos dias maus? Nós trazemos a vocês e a nós mesmos aquilo que nos dá esperança. A Bíblia fala, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? A verdade. A verdade da palavra de Deus. Então, se a gente ficar realmente vestido com a armadura de Deus, né? E com todos esses elementos que a palavra de Deus nos falou aqui, né? Com a justiça, com a fé, com a verdade, com a palavra de Deus, vai ser fácil batalhar, porque o que a mídia faz? A mídia pega eles precisam ter um assunto, não é verdade? Eles precisam ter um assunto para estar falando. Então eles fazem um sensacionalismo em volta de uma história, porque aí eles têm um tempo a mais para poder falar daquilo. Porque se eles só falar, está tendo um coronavírus, e esse vírus, ele é perigoso, ponto, acabou a história. Então eles falam, tendo coronavírus, e o coronavírus está chegando aqui, e já matou não sei quantas pessoas, e é o que a Dani acabou de falar, quantas pessoas morrem de câncer todos os dias, gente? E outra coisa... Só que não é mais manchete, sabe por quê? Porque já está batido. Já é um assunto que todo mundo sabe. E outra coisa que, tipo, nós temos que ter em nossa mente é que todos os anos de eleição, assuntos que chamem atenção e virem os olhos para os Estados Unidos, que é a nação que tipo comanda, vamos dizer, o mundo, vai vir. Então, tipo, eles precisavam de algo para virar um sensacionalismo, para poder trazer os olhos, para poder nesse ano de eleição ter algo para poder atingir o futuro presidente que vai se reeleger. Então é algo muito normal que acontece. Se a gente fizer uma pesquisa de todos os anos de reeleição, todos os anos houve um vírus ou alguma doença que virou um sensacionalismo. Não que o coronavírus não seja real, é real. Pessoas estão ficando, mas como as meninas já falaram, várias pessoas morrem com outros casos, com outros problemas, mas não é a bola da vez, vamos se dizer. Então agora, nesse momento, a gente precisa trazer o quê? A verdade, que é a palavra de Deus, para combater não apenas a enfermidade, que é o coronavírus, mas esse terror que a mídia quer trazer, esse apavoramento, esse desespero que a mídia quer trazer, onde a gente vê pessoas desesperadas, apavoradas com medo, porque não estão indo na palavra de Deus, não estão vestindo a armadura de Deus. Pois é, e nessa armadura, a verdade aqui nesse texto diz que é o cinturão. Né? O cinturão é algo que segura, né? A roupa, segura a vestimenta. E essa verdade é justamente, como vocês falaram, é a integridade de Cristo, é realmente quem Ele é realmente o plano que Ele tem para a humanidade. Jesus, quando Ele veio, Ele não enganou ninguém, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Ele continua dizendo isso, no mundo tereis aflições, doença, fome, guerras, mas tende bom ânimo. Então, uma primeira forma de vestir a armadura de Deus é ter esse bom ânimo, não ficar desesperado no meio das lutas, porque nós só temos duas opções. Pensa, um é morrer ou ficar doente, mas o coronavírus mata mesmo, né? Não tem cura ainda. Então, o máximo que vai acontecer é morrer, mas a verdade da palavra de Deus diz que aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. Então, a verdade é que a gente não tem que ter medo da morte. A gente tem que ter a segurança
em quem Cristo é. Ele é o Salvador das nossas almas. Nós temos que ter essa segurança, que ainda que venhamos a morrer, em Cristo viveremos. Então são verdades que realmente a mídia poderia aproveitar para ensinar para as pessoas. Claro que ninguém quer ficar doente. Se eu fosse perguntar, ninguém quer morrer. Apesar de morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Viver é Cristo. Também é uma verdade. Mas as pessoas, se você perguntar, ninguém quer morrer, porque acha que morrer é perder. Mas na verdade, Paulo diz que morrer, viver com Cristo é lucro. Né? Então, é uma verdade que a gente precisa. Eu não quero ficar doente, também não quero que minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, fiquem doentes. De nenhuma doença, não apenas do coronavírus, de nenhuma doença. Mas se ficar e o Senhor levar, o que eu quero é que elas sejam levadas pelo Senhor e não para nenhum outro lugar. Então, cingir dessa verdade do dia mau é saber em quem você tem crido, é ter essa confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, é ter paz, é ficar tranquilo na situação. Aí vamos lá, mais outras coisas que fala sobre a armadura de Deus, é a couraça da justiça, né? E a couraça da justiça, a couraça ela protege o coração. Então é proteger o coração dos dardos inflamados, das mentiras, porque imagina você, se você fica doente, Deus o livre, ou Deus o livre, e você não tiver o seu coração protegido, você vai entrar em desespero e as pessoas vão ficar no desespero e vão querer até se matar. Né? Então, essa proteção do coração é você confiar em Deus. 2 Coríntios 10, abre aí, Marcelo, por favor. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Que eu não quero tirar do meu aqui. 2 Coríntios 10, 3 e o 4. Leia aí. 3 e o 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pois é, então quando vem essas lutas, os nossos inimigos, que vêm de diversas formas, nós precisamos estar pronto para resistir e contra-atacar. Então nós precisamos ter o nosso coração protegido e seguro na justiça de Deus. Por isso que é a couraça da justiça. Não é confiando na minha justiça ou na sua justiça, mas é confiando na justiça e na fidelidade de Deus. Deus sabe o que está fazendo, meus queridos, em todo o tempo. E nós precisamos nos abrigar na justiça de Deus, nos resguardar na justiça de Deus, porque Ele é bom e porque Ele é fiel. E contra-atacar, como que a gente ataca? Com oração. A única forma que nós podemos, no momento, contra-atacar esse coronavírus que apresenta como nosso inimigo hoje, é com oração. Primeiro, para que Deus levante pessoas com entendimento que criem um antídoto, uma vacina. Para Deus livrar as pessoas, para Deus mesmo curar as pessoas. Queridos, pode ser que não tenha ainda, não tem ainda um antídoto, uma vacina, mas tem uma mais poderosa que pode destruir qualquer coronavírus. É a nossa oração, é a nossa fé, é a nossa confiança, porque essa doença também está inclusa em todas as outras doenças que Jesus levou sobre si naquela cruz. Amém. Então nós temos um antídoto. Os homens ainda não têm um antídoto, mas nós temos o antídoto, só nós temos o antídoto. O povo de Deus, o povo que tem fé, que tem confiança em Deus. Ora, querido, Senhor, vamos orar, ora pela sua casa, ora, eu tenho feito isso. Orar, Senhor, que seja banido toda doença, que seja banido esse vírus, que realmente pessoas não morram. Isso é um antídoto, é o antídoto que a gente tem nas mãos hoje. Amém. Então, enquanto a gente está esperando que Deus levante e orando que Deus levante outras pessoas, usa o que já tem nas mãos. A oração, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar. É o nosso antídoto. Então, a gente tem que se vestir disso.
Porque a oração cura, né? É verdade. A oração cura. E daqui a pouco nós teremos o céu na terra e muitas curas podem acontecer é verdade. no mundo. Então nós precisamos nos vestir da oração. A outra coisa é pregar o evangelho. O evangelho, ele traz a estabilidade à vida das pessoas. Eu mesmo estava perdida nos meus pecados e delitos, sem expectativa, sem esperança. O evangelho, quando eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados, que Jesus veio para salvar minha alma e me levar para o céu, que ele venceu a morte, isso me dá estabilidade. Faz toda a diferença, né? Entendeu? Então, nós precisamos nesse tempo, nesse dia mal, pregar o evangelho. Pregar quem Jesus é, pregar as boas notícias, porque isso vai trazer estabilidade. É isso que nós estamos fazendo O agora. livro do Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren, diz que eles fizeram um estudo, e um estudo muito aprofundado a respeito das igrejas e da comunidade. Eu não sei exatamente, não sei se é Califórnia, que a igreja dele está localizada, ou Texas, sei. Eu não lembro. Mas é aqui nos Estados Unidos. E eles fizeram toda uma pesquisa, qual o momento mais eficaz da pregação do Evangelho. E eles descobriram que o momento mais eficaz para se pregar o Evangelho, para as pessoas realmente receberem a palavra de Deus com mais identificação mesmo, é um momento de caos. Uau. Um momento de caos, um momento de dificuldade, um momento de tristeza, ou um momento em que a pessoa perdeu alguém, um momento em que, por exemplo, um coronavírus está na área e se fala até de epidemia, é um momento perfeito para a palavra de Deus entrar, porque a palavra de Deus é a única que vai trazer a real esperança, que vai trazer a real cura, a fé. Porque a fé, na verdade, quando nós nos movemos em fé, as coisas mudam completamente. O ambiente muda completamente. É isso que eu penso. Eu estava num almoço ontem e as pessoas estavam realmente desesperadas. Eu fiquei olhando e falei, Deus, ou eu tô muito fora da casinha, ou eu tô muito cheia de fé mesmo. Porque, pra mim, eu sei que é sério, eu sei que não é uma brincadeira, mas eu tô tranquilona, de verdade, porque eu sei na mão de quem eu estou. É verdade. Eu, como cristã, eu sei quem está guardando a minha vida e a minha casa. E mesmo que, se por um acaso aconteça de que o coronavírus, nossa, parece que tem que ser tudo em plural. Coronavírus chegue à minha casa, ainda assim, a minha fé é que vai me levar a chegar até o fim dessa situação de cura. Se perder alguém, que em nome de Jesus não aconteça, Ele é o único que pode me confortar e restaurar o meu coração. Então, assim, tudo na vida de um cristão tem que ser voltado para Deus. Acontece uma situação, eu vou para Deus. Eu não vou para a mídia buscar informações. Ai, tá chegando. Deixa esse vírus lá, gente. Parece que tá puxando o vírus para dentro de casa, é uma coisa muito louca. Ah, já tem tantos não sei aonde, Vai pesquisar outros tipos de doença para te ver quantos que já tem bem do lado da tua casa, muitas vezes, e tu nem sabe por quê. Porque não tá sendo assunto que está sendo falado na televisão. Porque na verdade o suicídio mata muito mais do que o coronavírus, uma doença. Tem muito mais crianças. Eu falo crianças porque tem crianças de 9 anos que já estão se suicidando. E, gente, pode ser loucura, mas assim, eu glorifico a Deus pelo coronavírus, porque ontem na nossa igreja, um pastor que trouxe a palavra, ele acabou de vir da Flórida, de uma conferência que teve lá, de 4 ou 5 dias, e ele disse que lá eles fizeram uma pesquisa e a China está crescendo o evangelho, mais e mais vidas estão se entregando a Jesus. Depois do coronavírus, as pessoas estão buscando a Jesus, porque lá não pode ser pregado o evangelho com a liberdade que nós temos aqui ou aí onde você está. Então as pessoas, elas não podem sair pregando, as pessoas estão procurando o evangelho, elas estão indo atrás das pessoas que elas ouviram falar, que já encontraram esse Jesus, e vidas estão sendo curadas. O evangelho está crescendo, enquanto ele disse que nos Estados Unidos está cada vez mais caindo. Então,
É no caos, como a Marina falou, que Deus está trazendo vidas para ele. Então, numa situação dessa, ao invés de nós, como filhos e filhas, nos desesperarmos, entrarmos numa crise de pavor, é um momento exato e perfeito para propagar a palavra de Deus. Falar sobre a armadura de Deus. E isso vai trazer, o Evangelho vai trazer estabilidade. Marcele, lê para mim Efésios 2, 14 ao 20. Enquanto ela procura ali, isso me leva a lembrar dos moravianos, né? Você conhece a história dos moravianos? Os moravianos, eles, olha só, nem era um momento de caos, mas olha o entendimento de um cristão que realmente entregou sua vida para viver ou morrer para Cristo. Eles se entregaram. Eles descobriram que na Índia havia um senhor numa ilha que tinha mais de 2.000 escravos. E ninguém era cristão lá. Não tinha como chegar até lá. E aí eles se venderam. Eles tentaram pedir pro dono do lugar para ir até lá. E eles disseram que de forma alguma. Eles falaram, e se a gente se vender como escravo? Se a gente se fazer escravo? Eles falaram, ok, mas eu não dou um centavo nem para vocês irem até o lugar. Então eles pegaram o dinheiro da própria venda deles mesmos e foram até o lugar. E ficaram lá, nunca ninguém mais nem soube nada a respeito dele. Mas sabe o que a única coisa que eles ouviram? Quando foram se despedir, todo mundo chorou muito. Quando eles entraram num barco, eles disseram, a única coisa que eu espero é que a dor do cordeiro seja feita na minha vida algo que realmente o glorifique. Então, muitas vezes a gente tem tanta liberdade para pregar o evangelho aqui e a gente está se desesperando, ao invés de correr para Deus, correr para falar para o vizinho, ó, fica tranquila, vamos orar, vamos clamar a Deus e olhar a oportunidade incrível para usar este momento para falar do Senhor. Tem gente dando a própria vida, indo para um lugar, se despedindo de todos e de tudo para poder cumprir a palavra. A gente está aqui num lugar onde a gente tem liberdade, que a gente pode olhar para o nosso vizinho e dizer, vamos orar, vamos crer. Tem um Deus que tem cuidado de nós. E muitas vezes a gente está aqui, ai meu Deus, o coronavírus está chegando. Leia aí, por favor, Efésios 2, 14 ao 20. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Pois é essa paz que a gente precisa ter, e essa paz está em Cristo Jesus. Essa paz, a gente sente essa paz quando a gente descobre que a gente tem acesso a Deus por meio de Jesus. A gente não está desamparado. Nós não estamos sozinhos. Eu também sinto isso, essa paz que a gente sente de, não estou com medo. É uma segurança de quem tem acesso a Deus. Sabe em quem está ali para proteger, para guiar. Incrível, né? E sabe até que se acontecer alguma coisa ruim, mesmo assim, ele continua no controle, ele continua atuante. Então, é isso que é vestir-se da armadura de Deus, é ter essa paz dentro que não tem explicação. O caos tá ao redor, as dificuldades estão aí e isso não atinge a sua paz. Você continua ali seguro e confiante em Deus. Isso, olhando para os itens aqui da armadura de Deus, eu creio que é o escudo, que representa o escudo da fé, porque o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do inimigo, ele apaga as mentiras do inimigo. Então, ter essa paz é ter esse escudo da fé, estar com a sua fé fortalecida em quem você tem crido. E o outro item que a gente lê nesse texto é o capacete da salvação. Amém. E esse capacete, ele protege a nossa mente. O capacete protege a cabeça, protege a mente, protege os pensamentos. Né? O maior campo de batalha contra Satanás é na mente. Verdade. É onde existe, é uma fortaleza mesmo. Aonde, de fato, é onde ele entra. A porta de entrada de Satanás é na mente.
Aí depois é que se torna algo. Se eu permitir que ele, né, como diz a palavra, né, ele posa, mas não pode fazer um ninho. Se a gente permitir fazer um ninho, que na verdade é o pensamento que entra e se torna uma verdade. Então, a gente tem que entender, o campo é aqui, ó, o capacete de salvação. A gente tem que colocar o capacete e usar ele de verdade. Porque os dardos inflamados do inimigo, eles entram na nossa mente. Se a gente não trabalhar isso, se a gente... Eu tava conversando com uma pessoa e ela disse pra mim assim, a verdade é que os pensamentos vão vir, a gente nem tem controle deles. Muitas vezes quando a gente vê, a gente tá pensando algo e nem teve controle. Mas, cabe a mim, ou não, me levantar imediatamente e em alta voz, não em pensamento, mas em alta voz, dizer, Satanás, nada tem em mim. Sai daqui agora em nome de Jesus. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando sobre o dia mal, estamos falando sobre coronavírus, mas o capacete da salvação é para a vida, para qualquer tipo de pensamento a teu respeito, a respeito do teu casamento, a respeito do teu esposo, a respeito dos teus filhos, a respeito do teu trabalho, a respeito da tua saúde, a respeito de ti mesmo, a respeito da tua fé, a respeito de tudo. Só que nesse momento nós estamos falando do dia mal. Então, quando nós colocamos o capacete da salvação e realmente batalhamos contra esses dardos inflamados de Satanás que querem invadir a nossa mente e minar a nossa fé, quando nós conseguimos ter firmeza nisso, aí pronto. Se ele não pegar a nossa mente, ele não pega mais nada. Pois é. E esse capacete vai manter a gente com equilíbrio nos nossos pensamentos. E depois que eu estou equilibrado nos meus pensamentos, logo eu vou ter perseverança. Eu vou ter perseverança, eu vou permanecer inabalável. Então as lutas não vão poder me afastar dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para minha vida, daquilo que Deus colocou em meu coração. Então quando a gente tem o capacete da salvação na nossa vida, a gente tem perseverança. A gente permanece com os nossos pensamentos firmados nas promessas, naquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida, e a gente segue cumprindo a missão, cumprindo os objetivos de Deus. Amém. Muitas pessoas pararam ontem de ir para a igreja, né? Eu sei que foi por por precaução mesmo, por temor, com medo de alguma coisa, mas esse vírus e nem qualquer outra situação na vida não pode nos parar, não pode tirar de nós os objetivos que o Senhor coloca nos nossos corações, o objetivo da nossa missão, os propósitos da nossa vida. Porque, mais uma vez, eu digo que nós não vivemos segundo as circunstâncias, nós vivemos segundo aquilo que está no coração de Deus, revelado na palavra de Deus já para nós e que é trazido para a nossa vida pelo seu Espírito. Então, não vivemos segundo as circunstâncias, nós precisamos ser perseverantes e inabaláveis. Amém. Não podemos nos abalar com o que está acontecendo no mundo e parar ou retroceder. Nós temos, pelo contrário, que avançar e avançar e avançar cada vez mais naquilo que é a carreira que nos é proposta, como o apóstolo Paulo fala, como um atleta. A gente tem que ter o foco lá, não é lá que eu tenho que chegar. Então, as três formas de enfrentar o dia mal é vestir-se da armadura de Deus, que nós falamos o que é aqui, resistir contra o inimigo e contra-atacar também ele, e permanecer inabalável diante de qualquer situação. Se você considerar essas três coisas, que levam a várias outras, você vai ficar bem e daqui a pouco nem se fala mais em coronavírus e já vai vir outra coisa, porque o mundo gira. Não. Essa é verdade. É fato. Né? E é isso que eu acho que mais a gente tem que prestar atenção. Porque hoje estamos não, porque eu não me enquadro nisso. Hoje estão desesperados por causa de coronavírus. E amanhã? Ou seja, não se desespere, não vale a pena, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, como a Dani disse. Então, melhor coisa que tem é a gente realmente pegar o Salmo 91, entrar nele e ficar lá, não sair mais. Lugar de descanso. O lugar de descanso, habitar lá no esconderijo do Altíssimo e ficar em paz, ter tranquilidade, porque Deus, ele tem cuidado de nós, gente. É verdade. Não adianta dizer que eu tenho fé somente pro dia que tá tudo bem. Esse dia é fácil ter fé. É muito tranquilo eu estar com a minha vida toda maravilhosa, todo mundo saudável, os filhos indo bem, marido indo bem, as minhas finanças tranquilas, casamento indo.
Aí eu sou cheia de fé. Aí chega o dia mal, bateu na porta, aí eu me desespero. Que fé é essa? Que fé é essa que só cabe para as coisas boas? Isso não é fé. Fé é passar pela adversidade, crendo e entendendo que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, que acima de todas as coisas, como a Dani já disse, Ele está no controle. Ele nunca perde o controle de nada. E lembrando também que muitas vezes, para um grande avivamento chegar, as pessoas precisam ter um coração quebrantado. E muitas das vezes as situações, elas vêm para quebrantar o coração das pessoas. A Marcela acabou de falar aqui e de mencionar que a China está crescendo, o cristianismo está crescendo na China. E é em meio ao caos, é em meio às adversidades. E na verdade, todo lugar que algo muito ruim acontece, algo muito bom sobressai a esse acontecimento ruim. Então nós temos que entender, Deus tem um propósito para a humanidade. E se necessário for, muitas vezes, como o pastor George falou aqui, né? Se necessário for, muitas vezes, ferir para curar, ele vai ferir para curar. Mas ele vai nos trazer de volta, porque o maior compromisso do Pai conosco é nos deixar nele, nos fazer voltar para Ele, nos trazer para Ele. Se nós estamos distantes, Ele vai trazer de volta. Se nós estamos perto, Ele quer que a gente se firme cada vez mais para que nós possamos influenciar outros. Ou seja, existe um reino de Deus, existe o rei deste reino e logo Ele vai voltar. Como que a igreja está diante disso? A Dani acabou de dizer, ontem algumas pessoas faltaram. Esse é o momento da noiva se posicionar em fé. É o momento da igreja, o corpo de Cristo, se posicionar em fé e mostrar quem nós somos. Nós somos filhos do amado. E aí? Para que isso serve? Pois é, eu quero ler Mateus 24:6, que diz assim: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, tudo isso, gente, faz parte. Ainda tem muitas coisas para acontecerem. Já houve tantas guerras, tantas pessoas morreram, mas passou, né? Já houve tantas situações, tantas pessoas morreram, mas passou. Mas nós temos que continuar perseverantes, inabaláveis, pregando o evangelho, buscando a paz que Cristo dá e tendo acesso a Deus. E entender a vitória que Cristo venceu naquela cruz sobre o mundo vai nos ajudar a não ceder jamais diante das pressões que vão surgir, mas nos posicionar em fé contra as ciladas do inimigo que surgem em nossas vidas, nos alimentando da palavra, orando constantemente, louvando, adorando em sua presença. E isso vai trazer para as nossas vidas a glória de Deus, que irá nos fortalecer contra o inimigo. Então, se você está com esse temor, eu não julgo você por isso, mas eu quero trazer boa notícia para você. Que o antídoto contra o antivírus não. O antídoto contra o coronavírus está nas nossas mãos. E eu creio que vai chegar nas mãos dos homens também, que Deus vai levantar pessoas para que há uma vacina, alguma coisa assim. Mas por enquanto é adorar a Deus, orar a Deus, pregar a sua palavra, se fortalecer no Senhor, ter a sua paz e viver para a glória de Deus. Vamos continuar, gente. Não baixa a cabeça, né? Não se distrai com as informações erradas. É tanta gente, pelo amor de Deus, como o povo é criativo, né? Muita informação que não é verdadeira. E a gente precisa se apegar ao que é verdade, o que realmente traz esperança, o que realmente fortalece, o que realmente cura, o que realmente liberta. Isso tem nome,
é Jesus Cristo Amém. em nós, a esperança da glória. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, Que você possa aproveitar esse momento, na verdade, para cumprir Romanos 8,19. Que você possa resplandecer a luz de Cristo. Porque a criação, ela espera com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Então, que você possa aproveitar esse momento de caos e se manifestar em meio aos seus, aqueles que estão desesperados. Traga uma palavra de fé. Traga à memória aquilo que nos dá esperança e que nós possamos cumprir com o nosso propósito de filhos, de cristãos nessa terra. Amém. É Que, verdade. que possamos declarar como os moravianos que cumpra em mim o propósito para que o sofrimento do Cordeiro não seja em vão. Que cumpra em nós o propósito de Deus para que o sofrimento do Cordeiro naquela cruz não seja em vão. É verdade. Abra a sua boca e fale da palavra de Deus, que é a única que pode verdadeiramente libertar, trazer cura e trazer esperança aos nossos corações. Amém, é verdade. E ao invés de estar repassando informações, recebendo várias mensagens que a gente está recebendo pelo WhatsApp para outras pessoas, faz um áudio você mesmo e fala: eu tenho a cura para o coronavírus. E aproveita esse momento para evangelizar e falar de Jesus, e falar do sangue do Cordeiro, e falar da armadura de Deus para essas pessoas, ao invés de estar repassando informações que vai trazer desespero. Desespero. Verdade. Vamos orar então? Amém. Amém. Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito dentro de nós, ó Deus, que realmente é a Tua paz, ó Deus, inserida em nosso ser, Pai, mortal, limitado, ó Deus, pecaminoso, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és a fonte de vida para nós, Pai. Independente de qualquer circunstância, Senhor, nós estamos seguros em Tuas mãos, Pai. E queremos nessa manhã, ó Deus, projetar isso aos corações que estão aflitos, aos corações que estão com medo, aos corações, ó Deus, que estão sem esperança, sem ter algo, ó Deus, em quem confiar, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito nessa manhã, ó Deus, se revele, se manifeste em cada lar, em cada casa, em cada coração, Pai. Trazendo esse consolo, esse refúgio, trazendo, ó Deus, para as pessoas o Teu poder, Pai, que pode, Senhor, destruir toda fortaleza, toda enfermidade, Senhor, promovendo cura e restauração, Pai. Ó Deus, levanta, Senhor, cada pessoa, ó Deus, como um embaixador do Teu reino, como um agente de cura, ó Deus, como alguém de paz, ó Deus, nessa terra, nessa nação, no meio, ó Deus, dessas dificuldades. Também te pedimos, Senhor, que Tu possa estar usando homens, ó Deus, cheios de conhecimento e sabedoria, Pai, para criar, ó Deus, uma vacina, ó Deus, para que essa aflição, para que as pessoas possam se sentir, ó Deus, mais seguras, Pai. Cuida, continua cuidando, Senhor, de tudo, e a Ti damos honra, glórias e louvor no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você realmente, receba dessa palavra, continue meditando nessa palavra e seja pelo Senhor fortalecido. Amém. Em nome de Jesus.